O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. Os cientistas têm afirmado que o vírus teria infectado os primeiros humanos na cidade chinesa de Wuhan. Com a intensa circulação de pessoas, o vírus se expandiu rapidamente entre diferentes populações e países ao redor do mundo. Desde então, muitas perguntas têm sido feitas sobre as formas de se proteger e também diminuir os impactos econômicos. Muitas polêmicas dividem pessoas comuns e governantes em torno desse assunto. Uma delas é se é possível salvar a economia e salvar vidas, ou uma ou outra coisa. A vacina e a vacinação também parecem ser temas bastante polêmicos que mobilizaram no ano de 2020 a imprensa no mundo inteiro. Nesse contexto, fica-nos a impressão de que os impactos financeiros da pandemia ganharam maior relevância do que prejuízos emocionais, familiares de todas as pessoas comuns que viveram direta ou indiretamente as consequências dessa desordem sanitária para a sociedade. Eu sou o professor Wesley Kettle e a nossa conversa de hoje é sobre as epidemias na Amazônia colonial. Os documentos históricos analisados por historiadores como o professor Rafael Chamboleron, da Universidade Federal do Pará, destacam algumas décadas em especial que sofreram com epidemias de bexigas e sarampo, principalmente. Podemos dizer que nossos antepassados sofreram com maior gravidade nas décadas de 1660, 1690, 1720 e 1740. Isso nos permite dizer que essas epidemias castigaram o Grão-Pará e Maranhão, especialmente na segunda metade do século XVII e na primeira metade do século XVIII. Uma das fontes mais importantes para conhecermos sobre esses grandes surtos na Amazônia colonial são os relatos do padre João Felipe Bettendorf. O religioso registrou em suas crônicas que a peste de bexigas, hoje chamada de varíola, seria, na verdade, uma enfermidade consequência da insurreição de moradores contra-religiosos, considerando que, nesse período em que estamos tratando, os sacerdotes católicos enfrentavam duras restrições por parte do governo metropolitano. Esse discurso acabava por chamar a atenção de muitos moradores, que pediam aos padres expulsos retornarem para as vilas a fim de que cessasse uma suposta ira de Deus. Essa ideia, quando uma epidemia seria um castigo divino, não é nova e nem inaugurada na Amazônia colonial. Podemos ter notícias desse tipo de interpretação religiosa desde a antiguidade clássica, passando pelo período medieval, chegando à era moderna. Outros religiosos também deixaram registrados depoimentos que nos permitem ampliar nossa compreensão sobre o impacto dessas epidemias
no cotidiano daquela sociedade. O frei Pedro das Neves, por exemplo, reclama como a doença causou a morte e, logicamente, a diminuição do número de indígenas. Reclamações oficiais, como dos membros componentes da Câmara, também faziam notas de desagravo quanto à falta de escravos, resultado das mortes provocadas pelas doenças. Nossa proposta aqui é pensar como as notícias oficiais pouco se preocupavam com a saúde ou bem-estar dos moradores. Esses registros estavam preocupados e não com os impactos das epidemias na vida cotidiana dos moradores do Maranhão e Grão-Pará. Já nos últimos anos do século XVII, o Conselho Ultramarino, instância muito importante para o governo português, se manifesta diante dos problemas envolvendo as epidemias na Amazônia colonial. O padre Bettendorf identifica a entrada da doença ao mesmo tempo em que os números de mortes aumentam em várias regiões. Junto a isso, identificamos também outros acontecimentos que tumultuam o processo de colonização português. Os estudos do professor Rafael Chamboleron destacam a falta de farinha, ataques de índios pelos rios e o ataque por parte de grupos indígenas a currais de gado. Além da cidade de São Luís, a epidemia se expande até regiões como o Caeté, hoje conhecida como Bragança, e a ilha de Joanes, hoje conhecida como Marajó. Por todas essas áreas, há uma expressiva diminuição do número de soldados, comprometendo a segurança dessas regiões. Em 1699, conhecemos a notícia da morte de pelo menos 5.000 pessoas. Já no início do século XVIII, as mortes continuam aumentando. Encontramos nos relatos dos religiosos e na documentação da Secretaria de Governo notícias da morte de 1.000 escravos e a tentativa sem sucesso de o que chamaríamos hoje barreiras sanitárias para evitar a propagação da doença, especialmente na circulação de trabalhadores entre diferentes cidades e regiões na Amazônia. Nesse contexto, nossos antepassados fugiam para os matos na tentativa de fugir da contaminação. E muitas vezes essas fugas contribuíam para que o vírus alcançasse novas vilas, novas comunidades. A ideia de castigo divino, que falamos há pouco, agora passava a se relacionar com os maus tratos por parte dos portugueses aos escravizados. Explicando melhor, muitos religiosos culpavam esses maus tratos, torturas, prisões, às vistas de Deus, consideradas equivocadas e resultavam no castigo que seria as epidemias. Os estudos do professor Chamboleron ainda sustentam a ideia de que nesses anos houve grande abundância de frutos, mas que não havia quem os colhesse, e isso foi considerado também um castigo. Outros relatos muito importantes para a história da Amazônia, como
os do naturalista francês Charles La Condamine, relatam que os índios nascidos nas aldeias sofriam menos do que os índios vindos das matas. Abre aspas. Notam no Pará que essa moléstia é ainda mais funesta nos índios nus, recém-vindos dos bosques para as missões, do que entre os índios vestidos, nascidos entre os portugueses ou aí moradores há longo tempo. Fecha aspas. Temos aqui, portanto, a oportunidade de refletir para além da história, desafiados por um conhecimento interdisciplinar que nos convida a pensar sobre questões biológicas, ao termos notícias de que os indígenas que já tinham contato com os portugueses pareciam estar menos vulneráveis, nas palavras de Charles La Condamine, às doenças. Nesse mesmo sentido, temos o conhecimento de relatos do sarampo, que teria vindo das matas, o que sabemos hoje que não é verdadeiro. Nos parece haver aqui a gênese de uma interpretação sobre a floresta que ficou mais forte no século XVIII, de que o mal, o vírus, a doença vinha da floresta para a cidade, o que sabemos hoje que não é totalmente verdadeira. Um argumento central dos estudos do professor Raphael Chamboleron é de que a redução populacional, resultado das epidemias, fez com que houvesse um aumento significativo do número de descimentos, isso é, a captura de índios nos sertões e o remanejamento compulsório desses homens e mulheres ameríndios para cidades e vilas, a fim de que garantissem o sucesso dos interesses portugueses na região. Avançando aqui em nossa discussão, podemos perceber como as análises buscam sempre observar a partir do lado dos donos do sistema produtivo, que precisavam da força de trabalho compulsória. Pouco ou nada se fala sobre como o reino não se importava se os mortos eram pais, mães ou filhos. Só os enxergava como força de trabalho, buscando a todo custo a substituição desses trabalhadores. Nossa intenção aqui também é refletir sobre como os contágios não fizeram com que os europeus repensassem o sistema de trabalho. Pelo contrário, esses agentes coloniais buscaram aprofundar as formas de desagregação das nações indígenas, promovendo a captura de novos braços para os trabalhos ou a compra de africanos escravizados. É possível também pensarmos que as epidemias de varíola e sarampo teriam contribuído para que fosse revisto a concessão ou a liberdade irrestrita dos índios, o fim da administração temporal dos aldeamentos por parte dos religiosos e o aumento da obtenção de africanos escravizados. Outra demanda importante registrada nos documentos históricos analisados pelo professor Chamboleron é da necessidade por envio de soldados da Ilha da Madeira para o Maranhão, mostrando a fragilidade militar que a Amazônia colonial apresentava. Esse tema nos permite pensar como é importante incluir agentes não humanos para compreendermos a história, e neste caso, a história da Amazônia colonial,
ampliando assim nossa percepção sobre essa sociedade. Destaco ainda a importância de o ensino de história mostrar o problema que foi os portugueses aprofundarem a exploração do trabalho indígena, desagregando essas nações na Amazônia. Também é preciso pensar nas populações africanas, tanto em África quanto na Amazônia, vindos a partir do sistema escravocrata, e que todos sofreram, em alguma medida, os impactos das epidemias. Considero um problema, especialmente, a ideia de que não houvesse outro caminho a ser seguido pelos portugueses na Amazônia colonial. E, por fim, o convite para refletirmos sobre como essas mortes impactaram, desestruturaram famílias, relacionamentos e toda sorte de atividades planejadas por nossos ancestrais e interrompidas pelas epidemias. Penso que é importante escolhermos essa perspectiva de análise para que possamos desenvolver uma análise sensível da história.